Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aproveitando que você está de pé, abra aí a sua Bíblia no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Vamos ler o tema desta cruzada, que está no capítulo 4, versículo 29. Vamos ler do 29 ao 31 para meditarmos nessa noite em nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade que o Senhor está me concedendo nessa noite, de estar aqui como homem de Deus, podendo falar, ministrar a sua palavra ao seu coração. Quero também agradecer ao pastor Walter, já é a segunda vez, irmãos, que eu estou aqui pregando a palavra de Deus. A primeira vez que eu estive aqui pregando a palavra de Deus, eu lembro, não esqueço, foi logo no começo do meu ministério. Eu mal sabia pregar direito, mas eu aqui estava para pregar a palavra do Senhor, e preguei a palavra de Deus. E essa noite, já com um pouco mais de experiência, estou aqui para pregar novamente a palavra do Senhor. Também quero agradecer ao meu querido amigo, presbítero Paulo Zang, pelo convite, também ao pastor Edson. Deus abençoe, meu querido, e a todos os irmãos que nos receberam, a mim e a minha família aqui, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Diz assim o texto sagrado: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém? Tome o seu assento, louvando, adorando o nome do Senhor. Glórias a Deus. Eu disse para você tomar o seu assento, mas louvando e adorando o nome do Senhor. Eu quero que você entenda que nós estamos numa cruzada, e uma cruzada de avivamento. Louvado seja o nome do Senhor. E para uma cruzada de avivamento nós estamos um pouco devagar. Precisamos ser mais avivados. Eu creio que Deus vai nos avivar nessa noite. Eu creio que eu vou sair daqui avivado. Eu creio que eu saio daqui hoje, meu irmão e minha irmã, de uma maneira diferente da qual eu cheguei aqui. Eu acredito que eu vou sair daqui, irmão, como diz aí fora, pegando o anjo pela perna. Louvado seja o nome do Senhor. E quero que você saia assim também, dando rajadas de glória, louvando e exaltando o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira cruzada de avivamento. Muito se tem falado, meus irmãos e minhas irmãs, sobre avivamento. Muito se tem pedido sobre avivamento. Muitos querem o avivamento, mas se tratando de avivamento, nós precisamos aprender algumas coisas sobre avivamento. Nós precisamos saber que avivamento, ele não pode ser agendado. Avivamento, ele não pode ser programado. Avivamento, ele não pode ser manipulado pelo homem. Avivamento é o mover do Espírito Santo de Deus no meio do seu povo. Avivamento é algo que vem do coração de Deus. Avivamento é algo que faz a igreja tremer os seus alicerces. Avivamento é algo que faz o homem, por mais duro, por mais insensível que ele seja, chorar de correr lágrimas pelo seu rosto. Avivamento, minha irmã e meu irmão, é algo que nós precisamos buscar urgentemente nesses últimos dias, porque, como disse nosso querido irmão Freire, que aqui esteve na sua oportunidade, nós temos visto por aí um evangelho totalmente diferente. Nós temos visto por aí uns avivamentos meio que esquisitos, algo que não tem vindo do coração de Deus. Porque avivamento genuíno, escute, irmão, é aquele que vem de Deus, é aquele que é movido pelo Espírito Santo. Porque há uma diferença entre avivamento de Deus, avivamento do Espírito Santo, e avivamento feito pelo homem, avivamento agendado, avivamento programado. Esses dias eu discutia com alguém dizendo: irmão, eu não entendo por que as igrejas nos dias de hoje precisam trazer pregadores de fora,
pregadores de outros estados, de outros países, para que o avivamento chegue até a igreja. Eu não entendo, irmão, porque avivamento não é o homem que faz, avivamento vem do Espírito Santo de Deus. Será que o Espírito Santo de Deus, pastor Walter, só está na igreja quando vem um pregador de fora? Não, meu irmão, ele está aqui todo dia que tem culto, ele é o primeiro a chegar e o último a sair. Entenda isso, o Espírito Santo está aqui nessa noite, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ei, Jesus Cristo. Avivamento é algo que nós precisamos buscar, irmãos. Porque no momento em que vivemos, no momento em que vive a igreja na face da terra, nós precisamos ver que precisamos de avivamento. Eu tenho orado a Deus, irmãos, e isso que eu estou falando aqui, não estou mentindo, não estou aqui inventando. Eu tenho orado a Deus, falado: Deus, eu não quero mais participar de cultos programados. Eu não quero mais, irmãos, participar de cultos que eu sei tudo o que vai acontecer. Eu sei aonde o irmão vai errar na estrofe do hino. Eu sei que jeito que o irmão vai orar, porque ele só ora daquela maneira. Eu sei, meu irmão, tudo que vai ser pregado, porque só se prega a mesma coisa. Sabe por quê? Porque é um avivamento vindo do homem. Irmãos, nós estamos vivendo dias terríveis da igreja na face da terra. Os cultos estão sendo mecanizados, tudo é programado, tudo tem escrito. Fulano de tal vai cantar hino tal, pregador está o tema para ele pregar. Tudo está na direção do homem. É o homem que tem dirigido os cultos nos dias de hoje. É o homem que tem programado, irmão, para que as coisas aconteçam, e nada tem acontecido. Porque quando é o homem que programa, dá tudo errado, pastor Edson. Nada sai certo, pastor Edson. Nada dá certo. Tem atrapalho de todo lado, porque vem do homem. Mas quando vem de Deus, ei, quando vem de Deus, permanece. Avivamento que permanece vem de Deus. Uma certa feita, a minha sogra me convidou para participar de uns cultos que teriam na igreja dela, onde seria um culto de avivamento. E ela disse assim para mim: Eugênio, eu queria te convidar para participar conosco na nossa igreja. Vai estar lá um grande homem de Deus. Eu falei: eita glória, eita glória. Me animou, falei: vai estar lá um homem de Deus. Mas eu não pude participar, porque eu tinha alguns compromissos e não pude ir nenhum dos dias. Mas passou-se aquela semana, e na outra semana eu encontrei ela e perguntei: e aí, como foi o culto? Como foi os dias de culto? E ela falou: foi uma bênção. Eu falei: glória a Deus, louvado seja Deus. E ela disse assim, ela completou dizendo: no último dia foi tremendo. Eu falei: o que aconteceu? E ela disse: não, ele levantou lá uma oferta. Olha só, ele levantou lá uma oferta, e a igreja contribuiu para ajudar ele. Levantou 14 mil reais no último dia da campanha. Poucos tempos atrás, antes de acontecer esse avivamento, eu tinha conversado com o pastor da igreja, e ele disse para mim: pastor, estou passando uma luta, eu preciso aumentar a igreja, eu preciso ampliar o templo, e não consigo, porque as contribuições estão sendo raras. Poucas pessoas querem contribuir para o reino, para o crescimento da obra. Aí quando ela me contou que no último dia ele arrecadou 14 mil reais, eu disse: misericórdia, Senhor. Irmãos, não pode vir um estranho e vir aqui circular num pé só. Se ele falar umas línguas meias estranhas, nós já achamos que é avivamento e que ele está cheio do poder de Deus. Mas não é bem assim, irmãos. Porque a Bíblia diz que nós temos que provar o Espírito. Pelo fruto nós vamos conhecer a árvore. Irmãos, estão fazendo do evangelho um meio de se ganhar dinheiro, din-din, faz-me rir, né? Aquela coisa que todo mundo gosta, né, irmão? Quem não gosta, né? De ter soprando. Nós vemos que estamos esquecendo do fundamento real da igreja. Estamos perdendo a essência da igreja primitiva. Quando nós lemos esse texto, e eu creio que foi o Paulo, né, que esteve inspirado pelo Espírito Santo em trazer esse tema,
ousadia no falar, sinais, prodígios, ei Jesus, e todos cheios do Espírito Santo. Esse sim, meu irmão, é um verdadeiro avivamento. Ousadia no falar, escute, sinais, prodígios e todos cheios do Espírito Santo. E então eu disse para minha sogra, então foi uma bênção. Ele é um homem de Deus. Homem de Deus porque arrancou 14 mil reais de uma igreja. Eu não quis encabular ela, porque eu poderia ter perguntado: e quantas curas aconteceram? Quantas almas se renderam aos pés de Jesus? Quantos aleijados largaram as suas cadeiras de rodas e saíram andando, glorificando, como a Bruna cantou aqui, que o aleijado desceu pelo telhado, abriu os canal, desceu no meio da casa, e Jesus curou ele e saiu pulando. Eu acredito que desceu pulando. Eita glória! Saiu pulando, Fábio. Saiu pulando porque foi curado. Curado verdadeiramente. Porque hoje, irmãos, nós estamos vendo aí uns sinais meio que estranhos. Esses dias eu vi alguns programas de TV, ouvindo alguns programas, eu vi alguns testemunhos. Se fazem orações nos templos, pastor Val, e depois se pergunta: quem aí foi curado de dor de cabeça? Quem que estava aí com uma dor de cabeça muito forte? Dor de cabeça, irmão, todo dia a gente tem. Pegue muito sol para você ver, vai te dar dor de cabeça com certeza. Quem aí foi curado? Quem estava com dor na coluna, irmão? Hoje se fala de um Deus diferente. Hoje se fala do Deus anador, porque dor de cabeça até na dor cura. Hoje se fala de um Deus chamado analgésico. Hoje se fala de um Deus chamado gelol, que quando você está com a dor na coluna, uma dor colo, alguma dor assim de nervo, você passa um gelol, irmão, dali a pouco dá sarado. Eu quero ver falar do Jesus que cura, que levanta morto. Eu quero ver, meu irmão, se pregar de Jesus que coloca a mão num caixão e fala para o defunto: levanta daí, porque aí não é o teu lugar. É esse Jesus que eu quero ver pregar. É esse avivamento que eu quero ver. E eu tenho orado a Deus, falado: Senhor, eu não quero mais participar desses cultos fúnebres. Porque é assim. Esses dias eu estive participando de um culto fúnebre que estava muito mais alegre do que hoje. Pode não gostar do que eu estou falando, irmão, mas não estou nem aí. Eu não estou aqui para agradar o homem, eu estou aqui para agradar a Deus. Porque num culto fúnebre, irmão, tem muitos irmãos que se alegram com a morte. Por quê? Porque nós sabemos que morre, ele vai para junto do Senhor. Alegria. Quem aqui já não viu falar num culto fúnebre que tem que ter alegria? Porque a alma foi se encontrar com o seu Salvador. Porque ele está com o Salvador. Porque ele está com Jesus. E hoje nós participamos de cultos aonde se fala que Deus está, aonde se fala que Jesus está andando. Muitas vezes se fala: o homem da mão furada está passeando por aqui. Se você está doente, acredite que você vai sair curado. Irmão, ninguém testemunha que foi curado. Por quê? Porque não foi. Tem pessoas que estão vindo participar desses cultos, entram de uma maneira triste, deplorável, e saem de uma maneira pior do que chegaram. Porque ao invés de chegar na igreja e se alegrar, elas se entristecem, porque estão vendo muitas coisas que não têm alegrado o seu coração acontecendo dentro das igrejas. Temos que buscar um avivamento, irmãos, urgentemente. E quando nós olhamos esse texto, nós podemos perceber que avivamento ele vem acompanhar, escute, de ousadia. Ele vem acompanhado de sinais. Avivamento ele vem acompanhado de prodígios. Avivamento ele vem acompanhado de batismo no Espírito Santo de Deus. Porque ele é um mover do Espírito Santo. Ele não é do homem, é do Espírito Santo. E tudo que é do Espírito Santo permanece. O que é do homem vem e vai. Vou te dar um exemplo aqui.
Certamente aqui mesmo nessa igreja já passou grandes homens de Deus, ou talvez, entre aspas, homens de Deus. E talvez eles fizeram coisas aqui que você ficou olhando, nossa, esse é um homem de Deus. Talvez o camarada subiu aqui, plantou bananeira, pulou num pé só, e por ele fazer essas coisas, escute, irmão, tem uma coisa que muitos estão usando aí, é a tocar, é fazer coisas aqui em cima do altar, ou até mesmo ali embaixo, que chamem a tua atenção e que levem você a ter emoções. E emoção não é avivamento. E você sai falando, nossa, a igreja estava em fogo puro. Nossa, aquele homem é um homem de Deus. Incendiou a igreja quase pegou fogo. Mas passou-se o domingo do culto. E veio a terça-feira, pastor. Eu não sei se aqui tem culto de ensinamento na terça. Tem? A igreja está... Quantas pessoas participam, pastor? A risada do pastor aqui não precisa falar mais nada. Porque avivamento, irmão, vem acompanhado de desejo, de busca da palavra de Deus. Minha igreja, irmãos, 400 membros. Não é para se vangloriar disso, não. Não sou eu o pastor da igreja. Meu pastor é outro pastor. Culto de ensinamento, terça-feira. Se der 20 pessoas, o pastor pula e glorifica a Deus, porque Deus é fiel. Reunião de oração. 400 pessoas. Eu lembro que nós começamos um projeto, pastor, de oração. Tinha um projeto de nós orarmos um ano. Sexta-feira, toda sexta-feira, reunir toda a igreja e orar. No domingo, a igreja lotada, o pastor apresentou o projeto e disse: quem quiser, nessa próxima sexta-feira, pode comparecer. Nós vamos fazer um ano de oração, toda sexta-feira, para o crescimento e salvação de almas. Primeira sexta-feira, pastor Val, 20 pessoas novamente. Somos em 400. Só obreiro, se eu não me engano, é 50 ou 40. Só 20 pessoas. Primeira semana 20, segunda semana 10 pessoas. Terceira semana 5 pessoas. Quarta semana só eu. Semana seguinte nem eu apareci. Nem eu fui. Porque desanima, irmão. E é isso que está acontecendo, não está tendo avivamento. E aqueles que estão começando a embalar no avivamento, quando olham para a igreja desse jeito fria, mas desanima. E aí nós vamos indo de mal a pior. Precisamos de um avivamento urgente. Urgente. Ontem teve um pastor pregando na nossa igreja, e ele falou algo que me chamou a atenção, Paulo. Ele disse: é tão interessante que teve um culto na igreja dele, tinha um pregador de fora. As irmãs do círculo de oração parece que incendiaram. Nossa, foi um alvoroço. Aquelas irmãs pulavam, sapateavam, se abraçavam, davam rajadas de língua, parecia uma coisa de outro mundo. E o pastor até falou: meu Deus, meu Jesus. Só que foi no culto da outra semana, parecia uma geladeira. Não chovia glórias a Deus. Aí eu pergunto: foi avivamento do Espírito ou do homem? Porque se fosse do Espírito, permanecia. Foi do homem, foi embora. O homem foi e foi com ele o avivamento. Espírito Santo está aqui nessa noite. Ei, escute. Nós precisamos de um avivamento. Essa noite, eu preciso de um avivamento. Eu preciso de uma mudança. E nós vamos mudar. Nós vamos nos avivar. Porque avivamento, irmão, é algo de Deus. É um projeto que Deus tem para com a sua igreja. E o que me chamou a atenção nesse tema é que nós vemos ali, nesses 3 versículos 29, 30 e 31, a Bíblia nos dando um relato em 3 palavras, praticamente: ousadia, prodígios, sinais e cheios do Espírito Santo. O que é um avivamento genuíno?
Avivamento genuíno, ele é acompanhado por ousadia no falar. Ele é acompanhado de sinais, de prodígios e batismo no Espírito Santo. Só que o que me chamou a atenção nesses 3 versículos, quando nós olhamos, estudando, analisando o contexto do capítulo 4, nós vamos ver que estes momentos aqui eram momentos que a igreja estava em oração. Eles estavam orando a Deus, estavam em oração. E o que eles relatam aqui nesses 3 versículos, falando de ousadia, falando de sinais, falando de prodígios, falando de batismo no Espírito Santo, eles estavam vivendo aquilo naquele momento. Eles estavam vivendo o verdadeiro e genuíno avivamento. Se você prestar atenção, no versículo 29, eles vão dizer assim: Senhor, concede aos teus servos. Eles estão fazendo uma oração, pedindo, irmão, algo para os servos de Deus, ou seja, para a igreja. Concede, Senhor, aos teus servos, que eles falem com ousadia, que eles façam sinais e prodígios, e que todos sejam cheios do Espírito Santo. Mas como eu disse, o que me chamou a atenção foi que eles estavam vivendo este mover do Espírito Santo, ou seja, este avivamento. Por que então eles estavam pedindo? Por que eles estavam pedindo? Eles não estavam pedindo para eles, irmãos. Eles estavam pedindo para mim e para você. Eles estavam pedindo para a igreja do futuro. Porque o que eles estavam passando era uma pressão. Aquele avivamento veio sobre eles, e o avivamento vindo sobre a igreja, irmão, com ela o inimigo também se levanta. Você pode ver, irmão, se você começar a falar muito em língua estranha, se você começar a falar muito, ou pular, ou dançar no Espírito, você já vai ser criticado por alguém do teu lado. Isso sempre acontece dentro da igreja. Alguém do teu lado vai falar que você está escandalizando. Alguém do teu lado vai se levantar e falar que você está agindo na carne. É porque ele não conhece a intimidade que você tem com o Espírito Santo. Alguém vai levantar e vai dizer: a irmã canta de um jeito diferente, a irmã é metida para cantar, o irmão é assim e tal, ele faz, eu não me agrado com o irmão. Não se agrada porque você não tem o Espírito Santo, e ele tem, meu querido. Escute, Espírito Santo, ele tem liberdade na vida e na vida da homem e da mulher de Deus. Ele faz o que ele quer, a hora que ele quer. Só que temos que dar liberdade. E nós vemos ali que a igreja então estava sendo perseguida, porque o sinédrio, os sacerdotes, os anciões daquela época estavam se levantando contra os apóstolos, porque eles estavam pregando um avivamento. Eles estavam cheios do Espírito Santo, porque no capítulo 2 diz que naqueles dias havia descido o Espírito Santo sobre toda a igreja. Logo no dia de Pentecostes, 10 dias depois da ascensão de Cristo aos céus, veio o Espírito Santo sobre a igreja. E o que chama a atenção é que eles estavam todos reunidos. A Bíblia diz: estavam todos reunidos, e veio de repente um vento forte, impetuoso, e com esse vento veio línguas de fogo, e todos viram, irmão, todos que estavam naquele culto, viram pousar sobre a cabeça de cada um aquelas línguas. E foram cheios do Espírito Santo. Vou te dar mais uma prova que nós precisamos de um avivamento. Eu preciso de um avivamento. Quando você está participando de um culto, diga para mim qual foi o dia que você viu, ouviu ou sentiu a presença do Espírito Santo. Irmãos, esse negócio de pegar microfone e dizer: eu estou sentindo a presença do Espírito aqui, isso já está enchendo a paciência, porque só sente quando pega o microfone. Quando está sentado, aparece, uma coisa fria, não fala, não está lá, olho regalado,
não glorifica, não exalta, mas pegou o microfone, pronto, muda tudo. Irmãos, o que tem de unção nesse microfone é impressionante. Olha, é verdade, eu estou me segurando aqui, porque olha, esse microfone tem uma unção. Meu Deus, se você soubesse, eu já saí, eu estou querendo sair daqui voando. Mas peguei o microfone. Cheio. Irmãos, precisamos de um avivamento urgente nas nossas igrejas. Não estou falando só na igreja aqui não, irmão. É a igreja em geral. A igreja em geral precisamos de um avivamento. Mas então, como eu estou dizendo, o que me chamou a atenção foi que eles estavam orando, não pela igreja que estava lá, mas orando pela igreja do futuro, porque eles sabiam que esta igreja também seria perseguida. É uma revelação. Eu entendo que quando ali estavam orando, eles tiveram revelação do Espírito Santo, dizendo: ore pela igreja no futuro, porque a igreja vai precisar de um avivamento genuíno, verdadeiro, porque homens vão estar tentando maquiar, vão tentar fazer avivamento, e avivamento o homem não consegue fazer. Avivamento vem só do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Foi uma revelação que eles tiveram. E meu irmão, nós vemos que essa mesma revelação teve também o profeta Abacuque, quando ele disse lá no capítulo 3, se não me engano, versículo 2: Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. No decorrer dos anos, a notifica. Na tua ira, lembra da misericórdia. Revelação de Deus. O profeta Abacuque se preocupando com a obra de Deus, com a igreja, porque a igreja, irmão, na época de Abacuque estava passando pela mesma fase que nós estamos passando, pastor Elis. A igreja que estava em Judá, porque foi lá que foi o chamado, levantado o profeta Abacuque para pregar a palavra de Deus. A igreja em Judá estava totalmente fria. A igreja estava totalmente petrificada. A igreja, meu irmão, estava totalmente desviada do fundamento, das essências, das coisas que vieram da igreja primitiva, porque ela estava envolvida em falcatruas, ela estava envolvida em coisas ilícitas, ela estava envolvida em distorção, mentira, engano, pecado. Tudo isso estava afastando a igreja da presença de Deus. Tudo isso. E o profeta Abacuque ainda dá uma de corajoso, irmão. Ele chega e pergunta a Deus: ei, Senhor, por que eu vejo o ímpio fazer isso e ficar bem? Por que eu vejo o ímpio se dando bem? Por que eu vejo o injusto sobressaindo sobre o justo? E Jesus pega ele e falou: ei, irmão, escute. Nós precisamos dar mais ouvido à voz de Deus. Nós precisamos ser mais sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Porque a igreja primitiva, ela ouvia, via e sentia a presença do Espírito Santo. Eu disse que eles viram as línguas repartidas de fogo, parando sobre a cabeça de cada homem, cada mulher. Eu imagino que até as crianças, irmão, saíam falando em língua, sendo batizadas no Espírito Santo. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, irmãos, nós olhamos as crianças dentro da nossa igreja. Olha o meu filho, dá uma olhada, está bravo com a mãe dele. Tem sido assim sempre, irmão. Quando ele não dorme na igreja, ele fica achando um jeitinho de querer se disfarçar, de ficar bravinho, nervosinho. Meu irmão, sabe o que é isso? Tem a responsabilidade de chamar atenção. Criança, meu irmão, nós precisamos entender. A Bíblia diz que nos últimos dias, promessa de Deus, Joel capítulo 2: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sobre os meus servos e servas. Os velhos sonharão, os jovens terão visões, as crianças, isso envolve criança. Nós não estamos ensinando a nossa criança a sermos avivadas. Muitas vezes trazemos as crianças para a igreja, para nós podermos assistir o culto. Sabe o que nós fazemos? Trazemos um balde de brinquedo.
e jogamos lá no banco de trás, a criança ficou lá, estrovando o irmão que está na frente querendo ouvir. E senão não passa o carrinho pela cabeça do irmão que está na frente, o tubo que está do lado, e o pai, meu filho. Irmão, nós precisamos acordar. Estamos brincando de ser igreja. Se nós olharmos desde o começo da criação, nós vamos ver que igreja, irmãos, é um lugar de adoração. O irmão, novamente, o irmão Freire disse aqui que Deus está à procura de quem? Verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Não meia boca. Eu disse aqui, para uma cruzada de avivamento, nós estamos começando a aprender. Porque avivamento, irmão, envolve a igreja inteira. Não adianta nada eu vir aqui fazer um monte de coisa, falar bonito e vocês ficarem braços cruzados. É um conjunto. Capítulo 30, versículo 32 do capítulo 4 que nós lemos. Vou ler para você ver. E eram um o coração e a alma da multidão dos que criam. Aleluia. Ou seja, a igreja. Um só era o coração da igreja. Aleluia. Qual é a tua intenção hoje aqui? É adorar? Você veio buscar? Você veio receber? Ou você veio entregar? Aleluia. Veio buscar, receber ou entregar? Eu vim aqui entregar, como cantou a irmã. Eu vim entregar o meu melhor para Deus. Se olharmos a igreja no começo, Jardim do Éden, eu já acredito que a igreja já começou ali. O Jardim do Éden já foi criado para ser um lugar de adoração, lugar de intimidade com Deus. Porque escute, a Bíblia diz que na virada do dia, Deus descia até o Éden para conversar com quem? Com o homem. Deus desceu aqui essa noite para falar com você. Ei, Ramandaragachaya, Deus quer ouvir algo da tua boca, minha irmã e meu irmão. Deus quer receber algo do teu coração nessa noite. Ei, escute, Deus está dizendo aqui para mim que o Espírito Santo de Deus está cansado de frequentar cultos e sair do mesmo jeito que ele chegou, cheio de bênção para entregar, mas ninguém está querendo receber. Porque está preocupado. Lembrei-me de quando 2 discípulos, logo depois da morte e da ressurreição de Cristo, saíram e começaram a andar por um caminho chamado caminho de Emaús. A Bíblia diz que os 2 discípulos andavam e de repente Jesus chegou perto deles e começou a acompanhar eles. E o texto diz lá que eles conversaram com Jesus, mas parecia que os olhos deles estavam cegos. Eles não enxergaram que estava Jesus do lado. Sabe o que diz mais o texto? Diz que eles estavam discutindo, conversando, preocupados a respeito das coisas que tinham acontecido e das coisas que eram para acontecer. E o próprio Jesus se aproximou deles e eles não o reconheceram, irmão. Sabe o que é isso? Falta de avivamento. Andaram com Jesus, tiveram experiências com Jesus e de repente estão do lado de Jesus e não o reconhecem. Ei, tem muitas pessoas que estão aqui, que Jesus está andando junto com elas e elas não têm o reconhecido. Por quê? Porque estão preocupados. Ei, irmão, tem tanta coisa. Eu disse que a igreja está passando por um período de prova. Ela está sendo pressionada. Há uma pressão sobre a igreja nesses últimos dias. E estas preocupações têm nos afastado de sermos genuínos na presença de Deus, ou de receber o avivamento. Quer ver uma coisa? Um culto como hoje, domingo, o que nós lembramos? Hoje é domingo, mas nós não lembramos de hoje.
Nós pensamos no amanhã, porque segunda-feira eu tenho que trabalhar. Nós pensamos amanhã, segunda-feira, puxa, o chefe vai entrar e eu ainda não tenho dinheiro para cobrir aquela conta. Nós pensamos, amanhã vão cortar a minha luz. O talão está vencido, eu não paguei. Há tantas preocupações nos tirando da adoração verdadeira a Deus, porque nós estamos dizendo aqui que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Ele está à procura de verdadeiros adoradores, não de chorões, de lamentadores. Irmão, você vê que você só escuta lamentação, é só choro, rapaz, dá até tristeza. Eu tenho dito, Deus, eu não quero mais participar desses cultos, porque a Bíblia diz que eu tenho que ter a alegria da salvação no meu coração. Ei, nós somos salvos, nós temos um tesouro que o mundo aí fora não tem, irmão. E nós estamos preocupados em amontoar tesouros aqui na terra, e a Bíblia diz que aqui não é lugar de amontoar tesouro. Diz mais: não estejais inquietos quanto ao que comer, quanto ao que vestir. Se tens o que comer, se tem onde dormir, meu irmão, glorifique a Deus, só adore a Deus. Nós temos esquecido disso. É uma preocupação, é uma pressão. Isso tem afastado a igreja da presença de Deus. A igreja do profeta Abacuque estava afastada, cega espiritualmente. Quando nós olhamos o profeta então fazendo um clamor: Senhor, aviva a tua obra. No decorrer dos anos, ele também estava falando da nossa igreja. No decorrer dos anos, ou seja, ei querido, a igreja não para, ela vai crescendo. Ele disse: não, Senhor, tenha misericórdia, aviva a tua igreja no decorrer dos anos. No decorrer dos anos, a notifica. Ei, escute, hoje o Senhor está fazendo uma notificação para você. Você já viu, meu irmão, quando a prefeitura embarga uma obra? Antes de embargar a obra, uma obra que não esteja nos padrões, o que acontece? Primeiro a obra é notificada. Ei, Deus está notificando essa igreja hoje. Primeiro é um lembrete, depois vem a sentença. Primeiro ele vai lembrar, irmão, que nós precisamos ser verdadeiros adoradores. Primeiro vai nos lembrar: vocês têm que me adorar. E avivamento tem que acontecer, irmãos. Nós pregamos um Deus poderoso, um Deus tão tremendo, tão grande, tão grandioso, e nós estamos vivendo tempos de tristeza dentro das igrejas. Quando se fala de oração, ninguém quer orar, irmão. Se fala de campanha, ninguém quer fazer. Dá uma olhada para esses bancos, irmãos, que estão aí, vazios. Olha, dê uma olhada, olha. Poderia estar repleto. Ao sair da minha casa, irmãos, preste bem atenção no que eu vou falar. Na quadra de baixo, uma quadra abaixo da minha casa, tem um bar, onde todo domingo eles fazem bingo. Todo domingo tem bingo. Irmãos, tinha carro até na frente da minha casa hoje. E quando fazem um sorteio de algum prêmio valioso, fica quase intransitável as ruas, de tanta gente. E pode chover, pode estar frio. Estão lá sentadinho no relento. Aqueles dias de frio, irmão, tinha camarada sentado no frio, tremendo, parecia um pinguim, mas a cerveja gelada ali do lado. Falei, Satanás. Agora o crente, irmão, tem a igreja. Olha só, irmão, que igreja linda. Aleluia. E tem muitas que tem ar-condicionado. Pro calor, tá legal. Pro frio, tá quentinho. E mesmo assim o abençoado não vai. Acha que está muito frio, está muito calor. Aí eu fico olhando, irmão, esse povo aí fora. Chova ou faça sol, eles estão lá. Estão lá, irmãos. E nós olhamos num culto como hoje, os bancos vazios. Aí eu pergunto para você, Paulo, para você, pastor, precisamos ou não precisamos de um avivamento? Com certeza, precisamos. Irmão Freire, precisamos ou não precisamos de um avivamento? Precisamos, irmão. O texto diz ali que depois que o Espírito Santo desceu sobre a igreja,
Deus ia acrescentando cada vez mais pessoas para a igreja. Hoje, irmão, está uma luta para você segurar uma pessoa dentro da igreja. Irmão, você não pode olhar para ele. Irmão, toma cuidado para você olhar para o seu irmão. Porque se você olhar, ele vai dizer: o irmão está me tirando o saco, está falando mal de mim, ó, e já não gostei, olhou com um jeito diferente para mim, eu vou embora dessa igreja, não volto mais aqui. Qualquer coisinha é motivo para ir embora, irmão. Qualquer coisinha é motivo para ir embora. Veja o texto, capítulo 4. Pedro é confrontado pelos da própria fé, entre aspas, os sacerdotes, os anciões, dizendo: ei, que Cristo é esse que você está pregando aí? No nome de quem que você está fazendo esses milagres aí? E ele o quê? Perseverou. Cheio do Espírito Santo, ele então deu o seu primeiro testemunho. Interessante que, se nós olharmos a história de Pedro, nós vamos ver que Pedro era um homem, vamos usar um palavreado meio arcaico aqui, né? Pedro era chucro. Pedro não tinha conhecimento. Pedro era ignorante. Qualquer coisinha metia a mão, arrancava a espada e decepava. Não tinha conversa com Pedro, não. Pedro não tinha meia palavra, não. Ele era tipo aqueles crentes que, quando não, eu me batizei o meu corpo, mas o meu braço, quando desci na água, ficou para o lado de fora. Então, se você vier, eu solto a mão. Tem crente que fala: irmão, esses dias eu vi alguém. Meu irmão do céu, dois irmãos da fé, você está aqui. Aí você vai falar o quê, irmão? Precisamos de um avivamento. Não tem como negar isso. Esses dias alguém falou: mas pastor, não é em toda a igreja. Eu falei: é toda a igreja sim, irmão. Todas, sem exceção. Ah, mas eu conheço uma igreja que ela tem quase 1000 membros. Mas você vai lá ver dentro, irmão, dessa igreja, está uma podridão só. Irmãos, é lastimável, mas o pecado tomou conta das igrejas. Irmão, é lascívia, é prostituição, é adultério, é fornicação, é mentira, é engano. Tudo isso, irmão, está atuando dentro das igrejas. E eu vou perguntar novamente: precisamos ou não precisamos de um avivamento? Precisamos, porque nós estamos precisando urgentemente desse avivamento. Esses dias eu estava pensando, falamos tantos que Jesus está voltando. Está chegando, mas ele não chega, não vem, Paulo. Eu já estou ficando velhinho agora. Hoje cheguei nessa igreja, alguém falou: está de cabelo branco. Eu falei: não, meio de saudade, né? E ele falava: não veio. Já sabe quem é, Glória, você sabe quem é. Pois é. Eu falei: mas eu quero chegar daquele jeito ainda. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Cabelo branco, irmãos. E nós olhamos assim, irmão. Eu olho a igreja e fico olhando, Senhor. Parece que está faltando algo aqui, Senhor. Porque eu tenho pregado, irmão, em várias igrejas, e quase sempre a mesma coisa. Você prega sobre avivamento, você prega falando da igreja. Não acontece nada. Então eu estou dizendo que eu preciso de um avivamento. A igreja precisa de um avivamento. Nós precisamos voltar à essência da igreja primitiva. Ela tinha ousadia no falar, tinha sinais, tinha prodígios, e todos eram cheios do Espírito Santo. Era uma igreja diferente. Era a igreja de Jesus. Eu preguei uma mensagem semelhante a essa num culto alguns tempos atrás. Altar cheio de obreiro, tinha muitos pastores. No outro culto teve um pastor que pregou, e eles, na pregação, eu percebi que ele não gostou do que a mensagem trouxe. E ele disse: irmãos, eu não concordo com esses pregadores que falam que a igreja está morta. Eu não concordo, porque a igreja de Jesus Cristo está viva. E eu dei glória a Deus. Falei: é verdade, pastor, a igreja de Jesus Cristo está viva. Ela continua viva. Mas será que nós já fazemos parte dessa igreja? Nós temos que pensar isso. Porque frequentar uma igreja, ei, isso aqui, ó, andar comigo é mais de graça, não significa que
Não é. Parece, mas não é. Tem jeito de crente, fala que nem crente, anda que nem crente, mas não é crente. Não é crente, precisa ser crente. Eu sempre dou um testemunho, eu falo, em uma certa feita, fui trabalhar numa empresa muito grande aqui em Cascavel, tinha bastante funcionários. E eu cheguei no meio do meu expediente, né, do meu turno. Eu olhei aquele monte de gente, todo mundo, o pessoal todo mundando ali, falando besteira e tal. Eu falei, ô Senhor, estou aqui só, hein? E de repente eu olhei no meio do povo, eu vi um irmãozinho da igreja, me alegrou o coração. Eu falei, tem um irmão aqui. E eu falei, vou lá falar, vou me enturmar com o irmão. Quando o irmão viu que eu estava indo para o lado dele, ele deu um jeitinho e sumiu. Perdeu o irmão no meio da multidão. Vem, pastor. Eu falei, meu Deus, mas o que aconteceu? Será que eu fiz alguma coisa para o irmão que, né, ficou bravo e não me falou nada? E daí, irmão, eu me preocupei. Passou-se uns dias, eu novamente, num momento de descanso nosso, olhei todo mundo, olhei o irmãozinho lá. Falei, hoje eu te pego. Disfarcei, fui por trás da multidão e cheguei do lado dele e ele não percebeu. Quando eu cheguei do lado dele, eu olhei para ele e falei, paz do Senhor, irmão. Ele ficou amarelo. Irmãos, ele é branco. Se você pegasse um palito de fósforo e encostasse na orelha dele, acendia. Ele não me respondeu a saudação. E quando eu falei a paz do Senhor, meu irmão, os outros amigos, o quê? Esse cara é crente? Não, eu digo, sério? Nós estamos brincando, né? Eu falei, não, ele é crente lá da minha igreja. Que crente o quê, rapaz? Esse cara, ele conta piada aí com nós suja, ele mexe com as mulheres, nós assistimos fitas e tal. Irmão, eu fiquei com vergonha. Estamos perdendo o nosso crédito, irmão. Esses dias um irmão também me contou algo assim que me entristeceu muito. Ele quis ajudar um pastor e falou assim, o pastor precisava de um carro. Eu falei, não, pastor, eu vou dar um jeito. E o pastor tinha um cheque de 6 mil reais para dar de entrada no carro. E ele pegou esse cheque e falou, não, pastor, eu vou comprar o carro. Eu conheço um amigo meu, ele não é crente, mas é gente boa, e eu vou lá e vou comprar o carro, me dá o cheque. Foi lá e falou, eu quero tal carro assim, eu tenho aqui 6 mil reais para dar de entrada. Mas cheque, tem como você descontar esse cheque e trazer? O vendedor falou, não, pode ficar tranquilo, esse cheque é de um cara gente boa, cara decente. Não, mas troca lá o cheque, traz o dinheiro, né? Não, pode ficar tranquilo, rapaz. O cheque é de um pastor. Ele falou, não, agora é que eu não quero. Agora que eu não quero. E vai embora com esse negócio para lá. Sai para lá com esse cheque. O irmão se assustou. Por quê? É o cheque de um pastor. Eu falei, não. Ô, meu querido, você é inocente, hein? Veja, meu irmão, o crédito que está tendo um homem de Deus. Antigamente, quando se falava que era cristão, tinha esse crédito. Hoje não tem mais. Aí eu pergunto, precisamos ou não precisamos de um avivamento? Precisamos de um avivamento. A igreja urgentemente precisa de um avivamento. Precisa crescer. Precisa abrir os olhos. Despertar. Porque achamos que tudo é culto, só culto. Tem algum católico aqui? Ergue sua mão. Não? Amém? Ninguém é católico? Todos crentes? Amém? Eita glória! Todos crentes? Ei, sabia que Jesus veio pregar para crentes. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu vou te dizer uma coisa, nós estamos igual católico. Só vamos na igreja aos domingos. Só escutamos o que o homem tem para falar. Não vemos a hora. Eu era assim, irmão, quando eu era católico. Eu sentava lá no último banco. Não estou dizendo mal dos irmãos que estão lá no fundo, não. Sentava lá no último banco. Às vezes até dormia. Eu encostava na parede. Acordava quando escutava o barulho das cadeiras, que o povo se levantava para encerrar a missa. Eu acordava. Se eu falar para você que tem crente que dorme dentro da igreja, você acredita? Tem crente que ronca até dentro da igreja. Tem crente que baba no ombro do outro irmão. Tem crente que ainda ajeita o ombro do irmão. Aí pensa assim, não é comunhão, é nada, é preguiça mesmo. Aí eu pergunto, precisamos ou não precisamos de um avivamento? Precisamos de um avivamento. Louvado seja o nome do Senhor.
Mas que jeito que nós buscamos esse avivamento? Ei, eu sempre costumo dizer, Deus, Ele pega a varinha, né? Mas depois Ele tem o bálsamo. Ele passa um bálsamo. Ele passa algo que vai te animar. Eu disse que nós estamos precisando de um avivamento. E tenho certeza que muitos estão perguntando, mas que maneira então que eu busco esse avivamento? E hoje, quando eu falava com o Senhor à tarde, eu também perguntei isso. Senhor, de que maneira que eu busco esse avivamento? E sabe para onde Deus me levou? Me levou lá no livro do profeta Ezequiel. Lá no capítulo 47, meus irmãos. É tremendo o que Deus faz na nossa vida. Lá no capítulo 47, o texto diz: o rio das águas purificadoras. Eita glória, louvado seja. Deus me leva lá no capítulo 47. Se você quiser abrir aí, abre aí, irmão. Ei, Jesus querido. Eita glória, louvado seja o nome do Senhor. Amandará gachaia. E algo me chama a atenção nesse texto, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o texto diz lá, e o que nós entendemos quando lemos esse texto, nós entendemos que Ezequiel, um homem de Deus, estava no templo, ou seja, estava na igreja, ou seja, estava adorando a Deus, estava buscando avivamento para a sua vida. Ei, Jesus querido. Oh, Jesus querido. Ezequiel estava buscando um renovo. Ei, Jesus querido. E quando ele está no templo, a Bíblia diz aí no capítulo 47 que o Espírito de Deus convida Ezequiel para dar uma volta. Ei, Jesus. A mão dará. Ei, Deus vai falar. Oh, glória a Deus. Pega o profeta pela mão, tira ele por uma porta lateral do templo. Olha, vai olhando o mistério. Ei, Jesus querido. E vai levando o servo dele, leva ele até a porta do templo, a porta frontal do templo, e faz a ele algumas perguntas. Ramandaragachaia. Ei, Shamandagaia. Leva ele até a porta da frente, tira ele pela porta lateral, leva ele até a porta da frente e pergunta a Ezequiel: o que tu vês, Ezequiel? Ezequiel responde: eu vejo um rio que sai do trono, ou sai, melhor dizendo, ou sai do altar de Deus. Sai do altar. Era uma fonte. Ele narra dizendo que é uma fonte de águas cristalinas. Ramandaragachaia. E a Bíblia diz que o Espírito, aquele homem, tem na mão um cordel de medir, e mede 1000 côvados. Ei, xerei, cantará bagandaraia. E para. E diz que a água dá sobre os tornozelos de Ezequiel. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Que para ter avivamento é preciso ser guiado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que quer guiar os passos do homem. O Espírito Santo de Deus que vai fazer a água do Espírito guiar os passos do homem. A água até os tornozelos. E ele prossegue. Mede mais 1000 côvados, ou seja, mais 500 metros, e a água dá nos joelhos. Sabe o que eu aprendo aqui, minha irmã e meu irmão? Que uma igreja, para ter avivamento, tem que ter vida de oração. Tem que ter vida de oração, porque se não orar, meu irmão, nada vai acontecer dentro dessa igreja. Quando essa igreja dobrar os joelhos e orar a Deus verdadeiramente, almas vão se render. Escute. Ei, Ramandará. Escute. Quando essa igreja estiver orando verdadeiramente, não estou dizendo que ela não ora, verdadeiramente,
Vai ser uma multidão atravessando esse portão e entrando por essas portas, sedentas para aceitar Jesus Cristo. Não é para assistir culto, não, é para aceitar Jesus Cristo, mas tem que ter vida de oração. Mede mais 1000 côvados, mais 500 metros, e a água dá nos lombos. Lombo é aqui, viu, irmão? Sabe o que eu aprendo aqui? Que o Espírito Santo de Deus é que nos fortalece. Fortalece. Espírito Santo nos fortalece. Porque aqui, meu irmão, no nosso lombo, no abdômen, se concentra a maior parte da força do homem. Se você perder esse movimento aqui, você perde a força. Escute, a igreja só vai vencer se estiver na direção do Espírito Santo. Se não estiver na direção do Espírito Santo, não vai vencer. Mais 1000 côvados. Eita glória. E o texto diz que eram águas que não davam para se atravessar a nado. Serão águas, Ezequiel, que você nem imagina, Ramandaraga Shaya. Mas Deus vai te dar força, e tu vai desfrutar do sobrenatural de Deus, porque o que Deus tem preparado para a tua vida é algo sobrenatural. É aquilo que o homem olha e diz: não é possível atravessar, não é possível passar, mas o Espírito de Deus faz atravessar, porque Ele é o Espírito Santo de Deus. Ramandaraga Shaya. Ei, escute, eram águas cristalinas que saíam do trono de Deus. Saíam do trono. Ou seja, o Espírito Santo habita no altar. E o texto prossegue dizendo que aquelas águas inundavam todo lugar. E ela corria como rios. Ei, Xaramanaia. E por onde esse rio passava, ei, escute, por onde esse rio passava, havia vida permanente. Havia árvores frondosas, cheias de fruto, havia alimento, havia vida, havia mover do Espírito Santo. Vou te perguntar, por onde você tem passado? Tem havido vida? As águas nascem do trono. E quando Ezequiel olha, dizendo as águas saíam do trono, sabe o que isso quer dizer? Que avivamento começa no altar. Se aquele que está no altar não é avivado, a igreja não vai ser. Começa aí. Começa a sair daí o avivamento. Como é que eu posso cobrar do meu membro se eu não sou avivado? Como é que eu vou cobrar do meu obreiro se eu não sou avivado? Como é que eu vou cobrar do ciclo de oração se eu não quero avivamento? Começa do altar. É do altar que começa o avivamento para a igreja. Ei, Amanda Gachai. Sai do altar, sai daqui o avivamento que vai impactar a igreja. É daqui que o Espírito Santo manda a glória ir para baixo. É daqui que o Espírito Santo vai operar. É daqui que sai o rio que inunda a tua vida e o teu coração. É daqui que vai agir o Espírito Santo de Deus. Fica de pé, minha irmã e meu irmão. Alamanda Gaia. Oh, aleluias. Louvado seja o teu nome, Jesus querido. Eu quero convidar você, irmão, você que quer receber um avivamento, você que, pastor, eu preciso de um avivamento. Eu quero convidar você a vir aqui na frente. Escute, é daqui que saem as águas purificadoras. É daqui que sai aquilo que vai mudar a sua vida. Não é do homem, irmão. Eu disse que avivamento não vem de homem. Avivamento vem do Espírito Santo. E talvez faz muito tempo que você não fala mais em línguas. Há quanto tempo você não sente mais desejo de orar, de levantar pelas madrugadas? Há quanto tempo você não se consagra mais, irmão? E todos que estão aqui têm um chamado de Deus. Eu sei que todas as pessoas que estão aqui nessa noite têm uma convocação de Deus na sua vida.
Tem algo que foi selado na sua vida e que você precisa se pôr na presença de Deus. Eu te convido agora, saia do seu lugar e venha aqui na frente. E nós estaremos orando. A irmã Daniela vai estar cantando o hino. E nós estaremos orando e você vai ser cheio do Espírito Santo. Ousadia no falar, sinais e prodígios, e todos cheios do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia.